Olá, turminha, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de português, tá? Vocês vão pegar o livro de vocês na página 50, bom? E o assunto de hoje será versos, estrofes e rimas, tá? A gente vem estudando, tá? No decorrer dessas aulas sobre as fábulas e os poemas, certo? Que dentro dessa fábula, desse texto e desses poemas, existem os versos, as estrofes e as rimas, que vocês hoje vão aprender, tá? Como usar e vai aprender o que é, certo? Vamos lá. Os versos são as linhas que tem no texto, tá? A tia vai mostrar aqui, por exemplo, esse texto aqui, tá? Que é do Burrico Cantor. Então, os versos são as linhas, tá? Cada linha é um verso, tá bom? As estrofes é o nome dado a cada grupo de versos que compõe esse poema. Esses espaços aqui, tá bom? São o quê? As estrofes, tá bom? Esses espaços entre um e outro, tá? Entre as linhas são as estrofes, tá? E as rimas são palavras que combinam, tá? Por exemplo, coração combina com melão, mamão, avião. Palavras que combinam são as rimas, que a gente até viu, tá? Nessa fábula em versos, que as palavras elas combinam uma com a outra e vira aquele versinho, tá? Então, voltando lá para a página 50, a gente agora vai responder essas atividades sobre as estrofes, os versos e as rimas, tá? A história do Burrico Cantor é contada em versos. Por isso, esse texto pode também ser chamado de narrativa poética. Conte e registre a quantidade de estrofes e a quantidade de versos, tá? Então, lembrando que os versos são o quê? As linhas, tá? Aqui tá as letrinhas e aqui tem os espaços. Por exemplo, aqui, ó. Esse espaço aqui, tá? É a estrofe. Aqui, a estrofe. Primeira estrofe, segunda estrofe, certo? Os espaços que tem, tá bom? No texto. Então, você vai contar e vai registrar, tá? No segundo quesito, você vai reler esta estrofe e circular as palavras que rimam. Vamos lá. À procura de uma ideia para deixar de trabalhar. Ele ouviu um canarinho lá no galho a cantar. Quais são as duas palavras que rimam? Tá? Trabalhar, cantar. Então, lá no finalzinho tem as duas palavras. Vocês vão circular. Terceiro quesito. Complete o quadro conforme o exemplo. Rimas encontradas no texto. Então, aqui tem umas palavras soltas, certo? Que você vai encontrar no texto as palavras que combinam, certo? Atribulada, folgada, estrelada. Então, tem também afinação. Aí você vai pegar uma palavra que rime com afinação. Por exemplo, canção, coração, tá? Cantar. Você vai procurar uma palavra que rima com cantar. Então, vai escrever aqui. Outra aqui tem original. Uma palavra que combina, que rima com original. Festival, carnaval, né? Combina com o quê? Com original, tá? Outra palavra. Agora, no último, tá? Na última coluna, você vai escrever as três do seu jeito, certo? Vai colocar uma palavra aqui e mais duas que combinam, que rimam com a palavra que você escreveu, certo? E agora, a gente vai para o livro de atividades, tá? Que é o livro mais fino, na página 26, que é o mesmo assunto. Estrofes, versos e rimas, tá? Lá no texto, o pastorzinho e o lobo, que foi aqui neste livro, certo? Vamos voltar aqui, ó.
o pastorzinho e o lobo da aula passada. Nesse texto, você vai responder a atividade agora, certo? Você vai também contar a quantidade de estrofes, que são os espaços no texto, e a quantidade de versos, que são as linhas. Então, esse texto ele é bem longo e tem bastante versos. Então, você vai contar 1, 2, 3 e vai responder a quantidade exata, tá? Já no próximo quesito, ligue as palavras que rimam, tá? Então, voltando, ó, o que é palavras? O que são rimas? Palavras que combinam uma com a outra, tá? Passava, combina com o quê? Ajudar, certo? Interessante e fanfarrão. Essas palavras foram retiradas do texto, tá? Do pastorzinho e o lobo, e você vai ligar com outras palavras que rimam com elas, tá? E agora, pinte no diagrama as palavras que rimam também. Cenoura, boneca, fivela, regador, lixeira e caracol. Então, vocês vão agora pegar essas palavras e vão procurar outras palavras que rimam, tá? Então, presta bastante atenção. Vocês vão encontrar palavras aqui dentro totalmente diferentes, mas elas rimam, têm o mesmo som. Por exemplo, cenoura. A tia achou aqui o nome tesoura. Tesoura rima com cenoura? Sim, aí você vai pintar, certo? Tem também, ó, boneca. Boneca. E agora eu achei o nome peteca, tá? Peteca rima com boneca? Sim, então você vai pintar e escrever, certo? Depois que você achar todas essas palavras, você vai copiar aqui, certo? Nessa linha abaixo, tá bom? Vai registrar a palavra que você encontrou e a palavra que rima com ela, tá? E agora a tia vai passar também outra tarefinha para você. No caderno, você vai criar o seu próprio verso, o seu próprio poema, tá? Com palavras que rimam. Por exemplo, tia, eu gosto tanto do meu cachorrinho que eu tenho em casa. Então, cria um versinho para ele, cria um poema para ele, o meu cachorro Totó. Aí você vai rimar as palavras, tá? Totó, rima com quê? Por exemplo, tia, eu quero falar sobre o jardim, sobre as flores. Então, você vai criar o seu próprio poema sobre as flores, tá? Como é que eu faço isso? Você vai pegar o seu caderno e vai escrever. Por exemplo, que tenham pelo menos 3 estrofes, tá? A tia aqui deu exemplo. Vamos aqui para o terceiro estrofe. Que cada estrofe tenha pelo menos 3 versos, que são 3 linhas. Primeira estrofe, 3 linhas. Segunda estrofe, 3 linhas. Terceira estrofe, 3 linhas, tá? Aí aqui, conseguimos quantas estrofes? 3, não foi? E quantos versos? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, tá bom? Então, 9 versos. Você vai registrar aí também, tá? A quantidade de estrofes e a quantidade de versos, tá bom? Deixa tudo guardadinho aí no seu caderno, tá? Então, acabamos aqui a nossa aula de português, tá? Um beijo grande e até a próxima aula.